Pessoal, nós vamos falar agora sobre a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é um conjunto de fatores de risco que podem levar aumentam, né, as chances dessa pessoa com obesidade, essa pessoa obesa, a ter derrame, doenças cardiovasculares, AVCs, infartos, diabetes. E a síndrome metabólica, a chave principal que desencadeia a síndrome metabólica é a resistência à ação da insulina, tá? E o que pode levar a esse aparecimento da resistência da ação da insulina? Alguns fatores como fator genético, excesso de peso e a falta de atividade física, a falta de exercício físico, tá? O sedentarismo. Quais são os fatores que vão contribuir para a síndrome metabólica? Por exemplo, obesidade abdominal. A mulher com a circunferência da cintura acima de 88 já tem um risco elevadíssimo de doenças cardiovasculares. E o homem com a cintura acima de 102. Então, aí na sua casa você vai medir no seu aluno e já vai colocar ele numa categoria de risco ou não. Aqui, nesse caso, é um risco elevadíssimo. A mulher acima de 88 e o homem acima de 102. Hipertensão arterial. A pressão arterial sistólica acima de 130 e a pressão diastólica acima de 85 também é um fator que contribui para o desenvolvimento da síndrome metabólica. A glicemia alterada, tá? A glicemia de jejum acima de 110 ou o diagnóstico de diabetes mesmo. O diagnóstico de diabetes tipo 1 ou tipo 2 também vai contribuir para esse fator da síndrome metabólica. Triglicerídeos acima de 150 e o colesterol HDL abaixo de 40 em homens e abaixo de 50 em mulheres também é um fator de risco contribuinte para o desenvolvimento da síndrome metabólica. O que precisa ter todos esses fatores? Precisa ter todos esses cinco fatores tem que estar desse jeito para ter a síndrome metabólica? Não. Ter 3 ou mais desses fatores, somente 3 desses fatores, se você tiver, você já tem a síndrome metabólica. Então você já tem esse risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares, de ter um infarto, de ter um AVC, desenvolver o diabetes. E esses fatores, eles vão estar ligados diretamente com a resistência à insulina, tá? Essa resistência da insulina, ela significa o quê? Que a quantidade que o seu pâncreas ali está liberando de insulina não está sendo necessária para manter funcionando a glicose em níveis normais, esse metabolismo da glicose. E isso vai levar a um caso de hiperinsulinemia. Por isso que quando as pessoas chegam no laboratório para fazer o exame de glicose, às vezes vai lá ver o exame de glicemia, às vezes vai ver a glicemia, ela está em torno de 80, 90. Pode ser que essa glicemia ela já esteja sendo mantida normal por um caso de hiperinsulinemia. O que seria a hiperinsulinemia? Por exemplo, a gente come lá o carboidrato, tem a glicose no sangue, a glicose vai estar no sangue, o pâncreas vai falar, eu tenho que liberar a insulina para acontecer o metabolismo da glicose, para acontecer a cascata do GLUT4 para ele captar a glicose e a glicose não ficar elevada na corrente sanguínea. Aí o pâncreas libera um tanto de insulina, só que essa glicemia não abaixa. Essa glicemia não abaixando, o pâncreas pensa, poxa, eu liberei um tanto de insulina, a glicemia não abaixou, ele vai liberar mais. Sendo que, um exemplo, tá, pessoal? Não acontece dessa forma. Por exemplo, a gente tem 10 moléculas de glicose e o pâncreas libera 10 unidades de insulina, por exemplo, para fazer essas 10 moléculas de glicose entrar dentro da célula. E não entra só 5. E 5 fica na glicemia, fica na corrente sanguínea, deixando a sua glicemia elevada. O que acontece? O teu pâncreas vai liberar novamente mais insulina para fazer com que essa glicose entre. Ou seja, o teu pâncreas está trabalhando em dobro, ele está trabalhando mais do que ele devia trabalhar. E nesse caso, leva a uma alta estimulação do sistema simpático, do sistema nervoso simpático. E essa autoestimulação do sistema nervoso simpático também vai aumentar o seu volume plasmático.
Ou seja, esse seu aluno, esse seu cliente que está com síndrome metabólica, provavelmente num quadro de hiperinsulinemia, já desenvolvendo um pré-diabetes tipo 2, aumentando, tendo essa autoestimulação do sistema nervoso simpático e aumentando esse volume plasmático, esse cara também vai ser hipertenso, levando a um quadro de hipertensão. Então vocês estão vendo que a questão da obesidade, essa questão da obesidade abdominal, não é só a questão de gastar mais, tratar a obesidade abdominal, promover o emagrecimento como gastar mais calorias do que se ingere. É um quadro muito sério, é uma situação muito séria. A gente tem que ver isso com olhos, voltar os olhos para os fatores, as respostas fisiológicas que devemos promover no organismo para ter esse emagrecimento com saúde, esse emagrecimento consistente, que como a gente frisa na nossa metodologia do Fit Mind, emagrecimento consistente, emagrecimento rápido, perder peso rápido, por estratégias que você não consegue manter por muito tempo, não é saudável. Pessoal, e mais uma coisa, a maioria das pessoas que estão nesse quadro de síndrome metabólica com 3 ou mais daqueles fatores que eu mostrei, elas não sentem nada, não sentem nenhum sintoma. Estão super bem. Porém, elas estão ali na faixa de risco para o desenvolvimento de doenças muito graves, doenças cardiovasculares, diabetes. Então, essa questão da síndrome metabólica, talvez você não esteja sentindo nada. Talvez você não esteja sentindo nada. Você vai estar em casa, está treinando, não sente nada. Por isso que é muito importante ter o check-up anual, o check-up a cada 6 meses, exames laboratoriais. O mínimo possível ali, a glicemia, colesterol, sempre está aferindo a pressão para ver como está, tá? Porque no caso, como eu citei anteriormente, o quadro de hiperinsulinemia, você chega para fazer o seu exame de glicose, a sua glicemia está normal. Mas ela pode estar normal devido a um quadro de hiperinsulinemia que você já está desenvolvendo. Então, qual que seria o exame ideal de você fazer? Não o de glicemia sanguínea, e sim o de insulina. Para ver se a tua insulina está sendo muito elevada, a insulina está muito elevada na corrente sanguínea ou está em nível normal.